Bem-vindos ao CIEP, o Centro Integrado de Educação em Ciências, Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha. Este nosso centro é um centro de ciências com particularidades, com muitas especificidades, com uma identidade própria, uma vez que os seus temas emergem da comunidade local. O nosso centro não está organizado, como vamos ter a oportunidade de ver, por temas de ciências, mas por temas locais. Na sala onde nós encontramos é a sala Embarca com a Ciência, onde recebemos os nossos visitantes e os levamos a percorrer uma viagem de ciência, mas contextualizado, quer, por exemplo, no Castelo de Almorol, temos uma sala que é a sala dedicada ao Explorando o Castelo, que está ligada com o nosso Castelo de Almorol, uma outra sala cujo tema é Explorando a Barquinha, outra que é sobre o Rio Tejo e outra sobre o voo, uma vez que temos um polígono militar de tanques e daí também nos ter inspirado a criarmos estes temas. Convidava-vos então a espreitar um pouco cada um destes espaços e também partilhar convosco quais são as dinâmicas e quais são as nossas ofertas para o público em geral e para as crianças que estão nesta escola a tempo inteiro, porque na verdade nós somos um centro de ciência que vive numa escola, dentro de uma escola, e por isso também temos dinâmicas um pouco diferentes. Ainda estamos aqui na sala Embarca com a Ciência, temos aqui alguns módulos, eu vou destacar neste módulo aqui podemos fazer uma viagem de Vila Nova da Barquinha para as diferentes freguesias, e fazer uma viagem quer geográfica, mas também uma viagem no tempo. Podemos aqui percorrer desde a pré-história até a idade contemporânea, selecionando uma destes momentos, saber o que é que existe ainda hoje em Vila Nova da Barquinha e que nos remete para estas épocas. Por exemplo, se selecionarmos aqui a pré-história e selecionarmos aqui esta bandeira cor-de-rosa, vamos perceber que há cerca de 300 mil anos já havia ocupação humana em Vila Nova da Barquinha, mais propriamente na Ribeira da Atalaia, e portanto temos aqui uma grande marca a nível da arqueologia, porque, como sabem, foram encontrados vestígios de ocupação humana que são dos mais antigos que se conseguiu datar até hoje em Portugal. Depois, isto cruza aqui um pouco com, por exemplo, uma das nossas atividades de enriquecimento curricular, que vamos ter a oportunidade de mostrar ainda hoje. Temos uma atividade de enriquecimento curricular que é só sobre a arqueologia. Isto para tentarmos ir ligando aqui os nossos temas com as atividades que nós oferecemos às crianças desta escola. Esta sala é a sala Explorando o Castelo. Aqui foi inspirado no nosso castelo, no Castelo de Almorol. Para quem não conhece, este é o nosso castelo. E nesta sala, as crianças, os visitantes, porque não é só para crianças, também é para adultos, são desafiados a explorar, por exemplo, as roupas ao longo dos tempos, as diferentes roupas ao longo dos tempos, e depois compreender melhor estas peças de vestuário. Dou só aqui algum exemplo. Por exemplo, podem ver de como é que são entrelaçados os fios nos tecidos, observando aqui os fios. Podem e são desafiados a tentar perceber qual é a origem deste tecido, se é a origem natural ou não natural. A maior parte das pessoas, quando observam este vídeo, tateiam, e certamente vocês aí também, se aqui estivessem a experimentar, diriam: isto é de linho, e depois podem verificar se realmente é ou não de linho. Com este código de barras, passamos aqui e vamos verificar que afinal não é de linho, é de poliéster. Claro que tem características específicas muito parecidas com as de linho, porque o linho é realmente muito bonito, mas depois este não engelha, por exemplo. E por isso podemos ver que há alguns materiais de origem natural e não natural. Neste caso, o poliéster que está aqui, que vem do petróleo. Dentro dos naturais, ainda podem explorar de origem vegetal, animal e dos metais. Se olharmos para esta camisola, vamos chamar vestido de camisola, verificamos que não tem nada desenhado
e vamos tentar ver se isso se confirma quando entrarmos nesta sala. Portanto, quando entramos nesta sala, a questão é: és camaleão? Porque nós, mudando o tipo de cores, o tipo de iluminação também vai mudar as cores do nosso vestuário. Inclusivamente, neste caso, estamos aqui a utilizar a luz negra. O que não se via, a pintura que não se via lá fora, aqui passa-se a ver. E isto são outras situações que depois podem ser exploradas de forma mais sistematizada em sala de aula. Nesta sala temos também diferentes tipos de espelhos, onde, quando nós nos fantasiamos com as diferentes roupas que estão lá fora das diferentes épocas, depois nos podemos vir aqui a observar os diferentes tipos de espelho e ver como a nossa imagem fica muito diferente. Em contexto de sala de aula, vamos então explorar que tipo de imagem é que obtemos de um objeto quando estamos a observá-lo num espelho côncavo, convexo, ou até mesmo quando estamos a experimentar diferentes posições de dois espelhos planos, qual é o número de imagens que vai aparecendo quando variamos o ângulo. Depois vamos ter a oportunidade de ver como é que fazemos isso no laboratório com crianças do primeiro ciclo. Esta é a sala explorando a barquinha pela embarcação Barquinha, mas Barquinha também pelo próprio nome da vila. Daí nos termos inspirado em alguns elementos que existem na vila. Aqui, no caso da embarcação, nós desafiamos mesmo os nossos visitantes a subirem para a barquinha e podem mesmo sentir a instabilidade que é quando subimos para um barco que está dentro de água. Ela está assente em molas e muitas vezes o que fazemos é, com os visitantes adultos e que não estão aqui na escola, trabalhamos com eles a questão falamos oralmente das questões das molas, mas com as nossas crianças aqui da escola, depois vamos para o laboratório e vamos estudar as molas. Também vamos ter a oportunidade de ver como um exemplo de uma dessas atividades em contexto de laboratório. Para além disso, e apesar de sermos um centro de ciência, estão sempre alguns cartazes com informações relevantes, quer a nível histórico, quer a nível de informações geográficas e económicas, porque entendemos aqui como sendo um centro de integrada educação em ciências e não somente da ciência física, química, biologia e geologia. Para além disso, temos também aqui este módulo de ponte romana, que é um módulo que aparece, que é muito comum em outros centros de ciência. O que é que difere e porquê é que no nosso centro tem este módulo? Porque existe mesmo na zona da Atalaia, a conhecida ponte de pedra da Atalaia, uma ponte que foi construída pelos princípios da construção de uma ponte romana. Portanto, aqui, agora vou desmontar, porque o desafio é os nossos visitantes montarem esta ponte, tendo por base esta cofragem aqui, tal como faziam os romanos, e depois experimentá-la, tirar a cofragem e experimentá-la, ver se está resistente o suficiente. Esta sala é a sala explorando o Tejo, uma vez que temos aqui o rio Tejo, que é fundamental para a existência de Vila Nova da Barquinha. Então temos aqui a representação do Tejo desde a serra de Albarracina, em Espanha, onde ele nasce, até percorrendo aqui todo até Lisboa, onde ele vai desaguar, passando naturalmente por Vila Nova da Barquinha, que é onde nós nos encontramos. É muito importante trabalhar com as crianças, por exemplo, o facto dos rios não serem necessariamente de um país e que tudo aquilo que acontece no outro país também tem consequências no nosso. E atualmente ainda por cima está muito em debate todas estas questões das barragens que estão em Espanha e da gestão do caudal do rio Tejo, que nas notícias tem realmente sido um assunto de debate. Temos também aqui um conjunto de animais, nós já escutámos a população, para ver, são animais de Vila Nova da Barquinha, característicos desta zona e que as pessoas elegeram, uns porque deixaram de os ver com tanta regularidade, outros porque os veem. O que nós podemos fazer aqui é selecionar um desses animais, posso pegar em qualquer um deles, vou buscar este, e introduzir esta peça aqui e há uma pequena apresentação sobre esse animal. Vou colocá-la. Neste caso é o mocho galego. O mocho galego é uma ave de rapina noturna. Por isso, quando chega a noite,
prepara-se para caçar. A propósito do Rio Tejo, também temos aqui outros módulos, como por exemplo uma eclusa para peixes, sendo que não existem eclusas para barcos no Rio Tejo, não é como no Rio Douro. Daí temos eclusa para peixes por causa das questões da sustentabilidade e os nossos visitantes poderem explorar como é que funciona uma eclusa. Elegemos aqui uma representação da eclusa da barragem de Belver, porque é a barragem que tem a eclusa mais perto de Vila Nova da Barquinha. Também temos aqui uma maquete da barragem de Castelo de Bode, também sendo a mais perto que temos. Todo um conjunto de módulos que explora a produção da energia elétrica dentro da própria barragem. Aí vamos depois acabar aqui com este módulo de desafios para a montagem de circuitos elétricos, que se pode explorar desde coisas mais simples como pôr a girar um disco, ou a sistemas e desafios mais elaborados que os visitantes depois podem selecionar. E aqui também alguns desafios. Temos aqui um outro módulo que consideramos muito interessante. Como sabem, a Barquinha vive muito o fenómeno das cheias. Na altura, quando pensámos este módulo, pensámos que as cheias eram um problema, para nós era um problema, mas ao falarmos com a comunidade local percebemos que era um problema para nós. Para eles não era problema, estavam muito habituados às cheias e daí, neste jogo em que têm de manipular uma série de variáveis de maneira neste caso, o objetivo ser como inundar a Barquinha. Nós no início tínhamos pensado num jogo em que era como não inundar, mas realmente isso não é um problema e, portanto, os jogadores podem interagir e selecionar uma série de variáveis de maneira a aumentar o caudal do Tejo e inundar a Barquinha. Já vimos aqui alguns exemplos de módulos da física, já vimos módulos, se calhar, mais relacionados com a biologia, e agora temos este módulo aqui, que nós designamos rochas que tropeças, em que tu tropeças, porque são as rochas, algumas mostras de rochas que existem aqui no concelho de Vila Nova da Barquinha e estão aqui sinalizadas, e apresentamos aqui também alguns exemplares. E é a partir deste contexto que as crianças exploram depois, em contexto de laboratório e de sala de aula, as rochas, sejam elas magmáticas, metamórficas, sedimentares, assim como os minerais que as constituem. Portanto, este aqui é quase a contextualização para a sua aprendizagem e, de alguma forma, enraizada no seu próprio contexto e naquelas em que elas tropeçam. Estamos aqui na sala Explorando o Voo. É uma sala inspirada no polígono militar de Tancos. Daí temos aqui muito bem a representação dos tropas paraquedistas, portanto dos paraquedas. O que nós fazemos nesta sala é, para além da exploração de diferentes módulos, temos um espaço maker, que é mais recente e onde as crianças podem construir os seus paraquedas, diferentes tipos de paraquedas, podem construir diferentes tipos de aviões e testá-los. Para além disso, também tem aqui outros desafios, como por exemplo a reutilização de plásticos, como por exemplo transformando garrafas de plástico com esta lâmina em fios de plástico e depois tecendo de maneira a fazer, por exemplo, bases de mesa, ou utilizando sacos de plástico e também fazendo aqui algumas bolsas. Tem também aqui outro tipo de desafios, como este, em que tem de construir percursos, por exemplo, desde o castelo até ao parque, ao Barquinhas Parque, e vão ter de fazer com que as berlindes cheguem até aos diferentes sítios, construindo alguns percursos com os diferentes recursos que aqui estão. Estas atividades podem ser feitas as crianças podem fazê-las individualmente, em grupo, ao fim de semana também com os seus pais, avós e familiares. Portanto, é um espaço que desafia muito ao trabalho colaborativo
e que vai para além da componente letiva. Às vezes começam projetos em tempo letivo que depois podem vir durante o fim de semana completá-los com os seus familiares. Vamos agora entrar e conhecer um pouco do Laboratório de Ciências do CIEC. É um laboratório que foi concebido originalmente para o ensino das ciências experimentais no primeiro ciclo e atualmente estão a decorrer todas as semanas, 1 hora por semana de atividades experimentais para todas as turmas. Portanto, todas as turmas, desde o primeiro ao quarto ano, vêm 1 hora ao laboratório trabalhar ciências. Também este programa, chamamos o programa Experimenta Mais Ciências, em que para o primeiro ciclo designamos esta medida como explorando no laboratório. Para os jardins de infância e pré-escolar, temos o programa Despertar para a Ciência, em que semanalmente os nossos monitores vão aos jardins de infância fazer atividades experimentais de ciência e uma vez por mês cada um dos JIs vem aqui ao nosso laboratório realizar também atividades experimentais. Vamos entrando. O nosso laboratório, como eu disse, foi concebido originalmente para o ensino das ciências no primeiro ciclo e eu vou destacar aqui algumas características que julgo serem importantes até para outras escolas que queiram montar um laboratório desta natureza. Colocamos aqui 6 mesas de trabalho de grupo. Essas mesas são móveis, para tornar o espaço mais flexível e cada grupo de trabalho tem o seu ponto de água para se poderem tornar mais autónomos. Depois fizemos estes módulos, podemos dizer que são kits didáticos gigantes, que estão organizados pelos diferentes temas de ciências presentes no currículo do primeiro ciclo. Dentro de cada um deles, os professores podem encontrar todos os recursos que necessitam para realizar as atividades experimentais e existem quantidade suficiente para que cada grupo possam ter os seus recursos e possam experimentar de forma autónoma. Temos depois 2 módulos que são exatamente iguais, que são módulos que têm recursos transversais. Este módulo, este armário com microscópios, lupas, placas elétricas, balanças e uma série de recursos transversais são preferencialmente para servir estes 3 grupos de trabalho e aquele que está ali, os outros 3 grupos, de maneira que se circule com alguma segurança também dentro do laboratório. Penso que estes são os aspectos mais importantes. Talvez ressaltar ainda que é importante a existência de um espaço por baixo da bancada para guardarem as suas folhas e lápis a quando os registros, porque quando estão a fazer a atividade experimental, por vezes utilizam líquidos e podem, de alguma maneira, molhar os seus registros. Destaco agora algumas atividades que costumamos fazer aqui com as nossas crianças e que, de alguma maneira, o mote para a elaboração das mesmas, para a realização das mesmas, tem como ponto de partida a exploração de módulos no espaço de educação não formal do CIEC, na parte de exposição permanente. Por exemplo, quando nós estivemos naquele espaço dos espelhos, tivemos a ver, um dos módulos era poderem verificar como é que variava o número de imagens de um objeto quando conjugávamos 2 espelhos planos. E aqui os nossos alunos são então desafiados agora a estudar em pormenor essa questão problema, modificando, por exemplo, aqui com um ângulo menor de 90 graus, quantas imagens é que observam, com um ângulo de 90 graus e com ângulo mais 90 graus e por aí fora, para tentarem fazê-lo de forma sistematizada, registando, analisando e podendo tirar as suas conclusões. A exploração sistemática destes posicionamentos também depois vai levar à compreensão do funcionamento de alguns objetos tecnológicos, nomeadamente o caleidoscópio, que é um objeto quase que um brinquedo científico que as crianças tanto gostam, e que vão perceber através desta exploração que, conjugando os espelhos planos, formando, por exemplo, um triângulo, que é a base do princípio de funcionamento do caleidoscópio. E quem diz do caleidoscópio diz também de um periscópio, portanto, que também o princípio tem a ver com
o posicionamento de 2 espelhos planos e assim podem explorar todas estas questões relacionadas com os espelhos. Também podemos trabalhar a imagem de espelhos em diferentes tipos de espelhos. Este é um exemplo. Este exemplo aqui, normalmente nós partimos daquele módulo em que tivemos há pouco tem a ver nas rochas em que tropeças, que são as rochas que se encontram aqui no contexto local, e depois no laboratório eles têm alguns kits, são kits que foram pensados especificamente para o primeiro ciclo, com um conjunto limitado de amostras que eles vão estudar. E depois, partindo destas amostras de rochas, vão estudar alguns dos minerais que as compõem, e também temos aqui um conjunto de minerais que selecionamos especificamente para trabalhar com crianças do primeiro ciclo e que tem muito a ver com o cotidiano delas, como por exemplo o talco, que é usado para fazer um pó talco, a pirite, que é o ouro dos tontos, como se costumava dizer, a alite, que é o mineral constituído do salgema. Temos as minas de salgema em Rio Maior aqui perto e, portanto, todas estas amostras foram selecionadas com um determinado propósito e de forma contextualizada. Aqui, nesta atividade, nós normalmente, através da exploração da barquinha que nós vimos no CIEC, vimos que tem lá molas, depois podemos vir para aqui e testar, por exemplo, diferentes molas com diferentes espessuras e ver como é que elas se comportam com diferentes compressões, com diferentes massas sobre elas. Portanto, isto para percebermos aqui, darmos exemplos desta relação entre os módulos e depois as atividades que se podem fazer de forma muito mais sistematizada e estruturada em contexto laboratório. Outro exemplo, a propósito, por exemplo, dos circuitos elétricos, e também tendo por base os circuitos elétricos que estão ali no CIEC, podemos ver, por exemplo, materiais bons e maus condutores de corrente elétrica, e eles poderão testar aqui alguns, vou por aqui, se permitem ou não a passagem. Temos a grafite aqui que acende, o cobre e, por exemplo, um pedaço de tecido que não vai permitir que a lâmpada se acenda. Depois, temos aqui também 2 exemplos apenas a propósito dos animais. Nós vimos ali que podemos partir dos animais locais e depois, a propósito deles, podemos trabalhar, por exemplo, o ciclo de vida de alguns animais. Temos também, costumamos ter aqui chocadeira, nossos ovos a chocar. Normalmente também temos uma câmara para ir filmando, para as crianças poderem ver quando é que eles vão nascer, que às vezes pode ser durante o fim de semana, mas também podem ir vendo aqui no interior de cada um destes ovos, para, com o passar do tempo, antecipar o que é que estará a acontecer dentro da chocadeira. E pronto, esta é uma pequena amostra de muitas e muitas outras atividades que nós fazemos aqui e que não dá tempo para partilharmos tudo.